Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 22 de agosto. Sim, 22 de agosto. Estou gravando 2 dias depois. Eu sei que seu irmão está atrasado, mas já expliquei para você. Me ajude em oração para que eu consiga colocar em dia, se o Senhor assim permitir. Mas a reflexão de 22 de agosto, cuja leitura do dia foi Efésios 3 e 4 e Jó, capítulos 15 a 17. Esse é o vídeo que eu, ao longo desses, se não me engano, 7 anos do canal, que eu mais desejei gravar no início, até um bom tempo, mas nunca me organizei para assim o fazer. E o Senhor me direcionou a estar gravando a respeito disso, sobre como crescer espiritualmente. Como crescer espiritualmente. Carta aos Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Com muita tristeza, tá? Com muita tristeza, mas em sinceridade e sem espanto, tá? Com tristeza, em sinceridade e sem espanto, nós devemos ser realistas, tá? Não lúdicos, não viajantes, mas realistas, ok? Nem otimistas, nem pessimistas, mas realistas. A nossa realidade é sobre o quanto, de fato, muitos de nós, talvez, tenhamos atitude de meninos na fé. Meninos na fé. Meninos na fé. Com muita tristeza, mas sendo realista. E sem espanto. Independente do tempo de caminhada, das experiências com Deus vividas e até do serviço ao reino de Deus prestado, muitos de nós temos sido meninos na fé. Aliás, muitos dos que, assim, aquele que deveria estar ensinando os mais novos, ao invés de ensinar, ajudar a cuidar dos mais novos, está dando trabalho. Sim, mas tá além disso. Muitos dos que já faziam isso, desse cuidado com os mais novos na fé, parece que regrediram e agora agem como meninos. Antes, cuidava dos mais novos, era exemplo, ensinava, mostrava o caminho, cuidava, mas parece que regrediu e voltou a ser menino na fé. Ser como menino na fé é um valor cristão. Não menino na fé. Ser como menino é um valor cristão
que trata de conduta. Por exemplo, Mateus 18, 1 a 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome o menino, tal como este a mim me recebe. Então, nos fazermos como meninos convertidos a Deus, a Cristo, nos tornando humildes como um menino. É um valor cristão. Ser como um menino. Ser como um menino é um valor cristão também, tratando da entrega. Não apenas de uma conduta humilde, simples, mas também de uma entrega, de uma devoção a Deus. Mateus 21, 12 a 16. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Então, sim, sermos como meninos na nossa entrega do relacionamento com o Senhor e sermos como meninos na humildade, no quebrantamento, na simplicidade, na dependência, isso é um valor cristão que precisa ser preservado. Mas assim, se você é uma das pessoas que acompanha lá no Telegram, você já me ouviu falar isso? Lá, escrever isso algumas vezes. Quando eu preparei, não foi dessa forma, mas o Espírito Santo está me movendo agora dessa forma. Vai doer. Vai doer. Só que, por mais que esses... Eu tô sentindo isso. Por mais que sermos como meninos seja um valor cristão, nós precisamos ter o cuidado e parar com a meninice. É nós tomarmos o cuidado com a meninice. Porque essa meninice querermos não ser como meninos, mas sermos meninos na fé. Meninos inconstantes. Precisamos tomar o cuidado para que essa meninice, com ela, nós não servamos a falsos deuses. Como assim, irmão? Gálatas 4, 1 a 9. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Jesus veio nos salvar, nos redimir da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Mas quando não conhecias a Deus, servia aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Nós, muitas vezes, voltamos a tomar, ou ainda tomamos as atitudes daqueles que não servem a Jesus Cristo. Atitudes daqueles que servem ao nosso ventre, que servem ao nosso ego, à nossa vaidade, que servem a um desencargo de consciência de que, eu estou na fé, quando na verdade ainda é menino. Não caminha com Jesus, mas caminha com a tradição religiosa. Não caminha com Jesus, mas caminha na força do seu braço. Não caminha com Jesus, mas caminha conforme o seu ventre. Menino, menina. É preciso tomar cuidado com a meninice para não rejeitar o conselho de Deus. Lucas 7, 27 a 35. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Uma geração menina que rejeita o conselho de Deus. Por quê? Aquelas pessoas se batizavam porque elas reconheciam o seu pecado. E arrependidas, elas se batizavam, elas acolhiam a verdade do Evangelho, recebiam o conselho de Deus que confrontava elas e mostrava que elas precisavam se arrepender e de verdade se converterem a Deus. Mas muitas vezes, quando você rejeita o confronto da palavra, você é menino, você é menina. Rejeita o conselho de Deus e não quer aceitar o confronto para arrependimento dos seus pecados. Menino, menina. É preciso tomar cuidado com a meninice para não andar na carnalidade. Crentes carnais. 1 Coríntios 3, 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E ele explica o porquê. Pois havendo entre vós inveja. Tem muita gente dentro da igreja com inveja do outro. Com inveja. Inveja do ministério, inveja da roupa, do sapato, do jeito de cantar, de tocar, de pregar. Inveja da casa, do carro. Inveja dos passeios que a pessoa faz. Inveja. Isso é carnalidade, coisa de menino. Menino. Contendas e dissensões. Isso é coisa de criança na fé, de menino. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens.
fazer isso aqui é o que o mundo faz. Mas nós nos dizermos de Cristo como a meninos em Cristo, andando na carnalidade. É preciso tomar cuidado com a meninice para não atrasar as fases. 1 Coríntios 13, 11 a 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não tem como. Quanto tempo você tem de caminhada? Vai continuar falando como quando você era novo na fé? Sentindo como você era menino na fé? Pensando, discorrendo como quando você era menino na fé, novo na fé? Se você permanece assim, menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. É preciso tomar cuidado com a meninice para não misturar as coisas. 1 Coríntios 14, 18 a 20. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Só que tem muita gente invertendo as coisas. Tem sido adulto na malícia, crente malicioso, mas criança, menino no entendimento. Menino no entendimento, mas adulto na malícia. Tem alguma coisa errada, não tem? Sempre suspeitando mal, falando mal, pensando mal, atitudes dúbias, não agem em transparência, em sinceridade, mas é um coração cheio de malícia no trato com o outro. Sem falar em outros tipos de malícia. Mas é menino no entendimento. É preciso tomar cuidado com a meninice para não anular o crescimento. Como assim? 1 Pedro 2, 1 a 5. Deixando, pois, toda malícia, todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com ele, Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Só que quando nós rejeitamos receber o alimento, o leite racional, em algumas versões espiritual, não falsificado, mas o alimento que vai nos dar crescimento, quando nós rejeitamos isso, isso é prova de que nós não provamos que o Senhor é benigno. Isso é prova que nós não estamos nos achegando a Cristo, pedra viva. Não estamos. Não estamos. Para que nós possamos ser edificados, casa espiritual, crescendo e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Meninos, meninice. É preciso crescer, sem ignorar o exemplo de Jesus.
Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, cresceu em graça com Deus e com os homens. No relacionamento com Deus e com o próximo. É preciso crescer em amor. 1 Tessalonicenses 3, 12 a 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para vos confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. É preciso crescer em amor. Em amor. Ah, mas eu amo, como eu não amo? É preciso crescer em amor, porque crescer em amor confirma o nosso coração para que nós andemos em santidade diante de Deus, para que nós estejamos prontos para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem não cresce em amor não consegue andar em santidade diante de Deus, e quando Jesus voltar, já sabe o destino. É preciso crescer em amor. É preciso crescer em fé. Segundo aos Coríntios 10, 14 a 16. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Crescer em fé, em fé. Fé é mais do que crença, é confiança e comprometimento. Precisamos crescer. Muitos têm crença, mas não confiam no Senhor e não se comprometem com Ele. É preciso crescer em fé, na vida de fé. É preciso crescer em esperança. Não é à toa que eu coloquei nessa ordem aqui. Crescer em amor, crescer em fé e crescer em esperança. Vê lá a reflexão alguns dias atrás. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A esperança, ela não pode estar anulada em nós. Ela tem que abundar. Se a sua esperança está pouquinha, você precisa crescer em esperança. Se a sua vida é focada nas coisas da terra, você precisa crescer em esperança. É preciso crescer na palavra. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você lê a Bíblia? Lendo ela, você medita nela? Essa palavra é verdade para você? Você coloca em prática essa palavra aprendida, meditada, assimilada? Ela precisa habitar ricamente em nós. O que sai de nós em atitudes e em palavras são as verdades da palavra de Deus? É preciso crescer no conhecimento de Deus. Tem gente que sabe de tudo. Conhece a intimidade dos outros como um bom fofoqueiro, se intrometendo na vida alheia, deixando de tomar conta da sua vida. Mas não cresce no conhecimento de Deus. Não tem relacionamento com Deus. Colossenses 1, 9 a 12. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual.
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, crescendo no conhecimento de Deus, cheios do conhecimento do que Ele quer que eu faça, em sabedoria, em discernimento, em inteligência espiritual. Mas será que você tem crescido no conhecimento de Deus? De quem Deus é? Do que Ele fez? Já fez por você? Do que Ele é, como Ele age na sua vida e o que Ele fará? Em Deus, você tem conhecido quem você é e quem você deveria ser e deixar de ser? Tem conhecido a Deus? Você tem tido um encontro com Deus? E assim, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo? É preciso crescer na graça. 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ele está dizendo que a maneira de agir em relação às heresias no meio da igreja é crescer na graça e no conhecimento, que é disso que fala a carta. E mais especificamente o capítulo 3, aqueles que escarnecem da vinda do Senhor. E aí, a graça é mais do que favor imerecido. Procura na playlist das reflexões a maravilhosa graça. É preciso crescer na graça. É preciso crescer na plenitude de Deus. Efésios 3, 14 a 19. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos. É preciso crescer na entrega ao Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que é contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E isso é feito no coletivo, tá? Tá aqui, no coletivo. Especialmente o contexto aqui por meio do louvor, tá? De cantos por meio da edificação mútua no meio da igreja. E aí, só que não é que a cada reunião nós recebemos mais um pouquinho do Espírito Santo, não. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. O ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo tomar o controle da sua vida. Quanto mais você está na comunhão dos irmãos,
mas as verdades da palavra em salmos, hinos e cânticos espirituais, sendo cantados e salmodiados, em que o Senhor é o centro, tá? Isso faz com que essas verdades, sendo trazidas dos irmãos para a nossa vida, no momento ali nosso de reunião, isso produz em nós o quê? Produz em nós, se nós acolhemos isso produz em nós, a palavra em nós produz uma transformação e cada vez mais nós nos entregamos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo nos, toma conta de todo o nosso ser, da mente, dos olhos, dos ouvidos, do que falo, das mãos, dos sentimentos, vai tomando conta do nosso caminhar. Nós precisamos crescer na entrega ao Espírito Santo. Se você não se importa com isso, você ainda é menino. Menino. É preciso crescer em sabedoria. Atos 6:13. Escolhi por quê? Esse texto aqui da escolha dos diáconos, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, mas também de sabedoria. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas também é preciso crescer em alegria. Tem muito crente choramingoso por aí, dodói, mimimi. É para esconder o sofrimento? Claro que não. Mas Atos 13:52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Alegria, alegria. Você só vive triste, você só vive para baixo. Você está precisando crescer. Passar por momentos de dificuldade que nos entristecem, sim, sem fingimento. Se tiver que chorar, chorar. Se tiver que lamentar, lamentar, com cuidado para não murmurar. Mas em todo o momento, ou será que o fruto do Espírito é amor, alegria? É preciso crescer em alegria. É preciso crescer em gratidão. Só abre a boca para falar reclamação ou petição das coisas. Pede, 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 pede. Na tua oração, você é grato ao Senhor por aquilo que Ele já fez na sua vida? Estou falando isso diariamente. Tua oração é assim? Ou é pede, 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 pede? Ou reclama, 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 reclama da vida? Colossenses 2:6-7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. É preciso crescer em trabalho. Tem crente que retrocedeu também na questão do trabalho, ou nunca se lançou no trabalho. 1 Coríntios 15:57-58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre abundante. Se não tem sido abundante o trabalho, o que tem que acontecer? Crescer no trabalho. Arregaça as mangas e vá trabalhar no reino de Deus. Vá trabalhar na obra de Deus. É preciso crescer em boas intenções. Romanos 15:14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis
cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos em Roma? A questão é o seguinte: não é só porque vocês têm muito conhecimento, mas é porque vocês têm um conhecimento e o intencional de vocês está cheio de bondade. Então, com o conhecimento e com a motivação certa, com as boas intenções, a motivação certa, vocês podem, então, a vocês serem instrumentos uns aos outros. O problema é que às vezes você está cheio de Bíblia, mas você quer ver o mal do teu irmão e você não usa a Bíblia para a edificação dele, ainda que seja por meio de confronto. Mas é porque você quer ver o mal do irmão. Menino, é preciso crescer em frutos de justiça. Segundo aos Coríntios 9, 8 a 11, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente, cresça os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Fé sem obras, boas obras, não obras da lei, mas da prática da justiça, frutos da justiça, é uma fé morta. Está precisando crescer. É preciso crescer em generosidade. Generosidade, que é um dos exemplos do fruto da justiça. Filipenses 4, 15 a 18. E bem sabeis também, ao Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Através do quê? Da generosidade. Crente, avarento, é menino. Ah, mas as igrejas evangélicas praticam o dízimo, forçam, dizem que é obrigatório, colocam o nome lá dos dizimistas, chamam lá na frente para orar quem é dizimista, fazendo distinção daquele que não está entregando dízimo. Eu sei de tudo isso. O dízimo não é prática neotestamentária, mas a contribuição, sim. A contribuição cristã, sim. Generosa, frequente, proporcional. Sim. 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 Só que esse crescimento não está falando de nós, porque Deus é o centro dele. O crescimento é de Deus. Ele é a origem. Mateus 13, 24, 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quem é que semeou a boa semente que cresce e frutifica no trigo? É Deus. Ele é a origem. Esse crescimento é por Deus. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se na parábola do joio e do trigo está dizendo, e depois na explicação, Jesus diz que é o Senhor que planta, que semeia a boa semente no seu campo, é sinal de que e cresce, é de que ele quer que cresça. Então o crescimento, buscar crescer,
tem origem em Deus. Só que isso acontece por Deus, porque Ele é que dá o crescimento. E além, é para Deus. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual todos vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Cresce para templo santo no Senhor. Todos vós, juntamente. Olhando para o nosso texto, dos versos 11 a 14, nós vemos que os 4 dons ministeriais, eu chamo de 4 porque para mim aqui, pastor e mestre é o mesmo. Existe o dom de mestre, mas o dom de governo ministerial, pastor e mestre, aqui no texto, pela própria construção do grego, é um só. Então nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres como o mesmo dom ministerial. Eles são, esses dons de governo também assim, para que os irmãos sejam aperfeiçoados com o objetivo do exercício ministerial de cada um, para que a igreja seja edificada e amadureça. Os versículos que nós lemos, tendo como modelo Cristo, ok? Conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos, ok? Inconstantes. Só que aí, isso acontece porque Jesus, que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, cumprindo o plano de Deus, versos 7 a Deus, e esse ele mesmo está falando de Jesus, que ele se referencia nos versos 7 a 10, é quem deu os dons ministeriais como um presente para a igreja. E aí não abre margem para voo solo, ok? Apóstolo, mestre, pastores, evangelistas, profetas são para a igreja, ok? Só que como então crescer espiritualmente? Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Primeiro, seguindo a verdade em amor me mostra que é como nova criatura, transformado, porque dos versos 17 a 24 aqui diz isso. E mais especificamente, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências no engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em primeiro lugar, como crescer espiritualmente como nova criatura, sendo transformado. Sendo transformado pela palavra de Deus implantada no teu coração. Segundo, porque o versículo 15 diz que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É crescendo como corpo, é como participante da igreja. Como é que você quer crescer espiritualmente se você não quer fazer parte da igreja? Claramente, o versículo 16 nos mostra isso, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como crescer espiritualmente? Sendo transformado pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus implantada no seu coração, e você cooperando com o corpo de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem